E meus parabéns! Se você chegou até aqui, é porque você agora pode ser considerado já um expert em renda fixa. Faz parte aí de pelo menos 1% da população, e olha lá que eu estou sendo muito generoso, hein? Que entende melhor esse conceito, que sabe como é que funciona as aplicações em renda fixa. Então, de verdade, meus parabéns pela sua determinação, pela sua garra. Quero mostrar para você aqui agora como você montar uma carteira de renda fixa. Então, eu preparei aqui, olha, um checklist facinho para você, 10 passos de como você poder montar a sua carteira de renda fixa de sucesso realmente. Então, vamos lá, como que a gente monta uma carteira de renda fixa vencedora? Através desse treinamento aqui, nós tivemos a oportunidade de explicar com mais detalhes como é que funcionam os produtos de renda fixa, características, vantagens e desvantagens. Então, agora, vamos montar essa carteira juntos e eu separei esse checklist especial aqui para você. Então, começando aqui pelo primeiro item do nosso checklist você já fez um planejamento financeiro através da Organize? Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Fazendo um planejamento financeiro, conhecendo o seu momento de vida, né, colocando tudo numa planilha ali, você vai entender melhor como é que é o seu fluxo de caixa. E aí você vai conseguir identificar quanto do seu patrimônio você vai conseguir investir, montar uma carteira de investimento. Então, para que prazo você vai conseguir investir? Qual que é o propósito que você vai conseguir investir? Segundo item aqui do nosso checklist, você conseguiu identificar qual é o valor do seu padrão de vida? Isso eu explico muito bem no curso Fases da Vida do Investidor. Se você não assistiu ainda, fica a dica, vai lá ver que vale muito a pena. Você tem que entender qual é o seu padrão de vida, quanto custa o seu padrão de vida. Por quê? Porque cai aí no item 3. Quando você fala de padrão de vida, a gente tem que entender qual que é a sua real necessidade, qual que é o valor necessário para fazer a sua reserva de emergência. E para isso também a gente tem um treinamento específico somente falando sobre a importância da reserva de emergência. Então, Rafa, quanto que é o valor ideal da minha reserva de emergência? Bem, faz esse treinamento de reserva de emergência, você vai ter a certeza de quanto que você vai precisar investir no renda fixa com mais liquidez para poder assegurar que você está tranquilo com relação às suas reservas ou o seu capital. Quarto item aqui do nosso checklist você tem dívidas? Se você tem dívidas, você preencheu a planilha, né, para identificar quais são as suas dívidas boas e suas dívidas ruins? Poxa vida, dívida boa? Sim, tem dívida boa. Se você assistiu o nosso treinamento Dívidas Nunca Mais, você vai ter certeza que existem vários tipos de dívidas boas e ruins e você vai conhecer mais ali quais são as suas características e o seu portfólio. Que tem quinto item aqui do nosso checklist, que é determine os seus objetivos. E aqui eu faço um convite para que você seja o mais sincero possível. Sabe que muitas vezes alguns clientes vêm falar comigo, e deixa eu até abrir aqui a câmera para poder olhar bem no seu olho aqui, e você vai entender o que eu estou falando aqui. Tem alguns clientes que muitas vezes vêm falar comigo e falam assim, Rafa, eu quero investir. E aí, são 3 perguntas básicas que eu faço para esse cliente que quer investir. Falo, tá bom, você quer investir? Então me fala. Qual o valor você quer investir? Qual é o prazo que você quer investir? E que risco que você quer correr com esse capital? Qual é a sua expectativa de retorno, risco-retorno para essa aplicação? Muitas pessoas não fazem a mínima ideia de quais são os seus objetivos. Aí fica difícil, né? Imagina que você vai ao médico, tá com uma dor, né? E aí, tô com uma dor, doutor. Aí o médico pergunta assim, tá bom, mas aonde que dói? Você fala assim, puxa, eu não sei. Como que é essa dor? Pô, também não sei como é que é essa dor. Há quanto tempo dói? Não faço ideia. Ah, toma uma dipirona e vai para casa, né? Mais ou menos assim. Então a gente tem que ser muito sincero com relação aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. Então tem que entender realmente quais são os nossos
propósitos. E aqui eu quero convidar você a determinar, né, por que você está investindo. Fazer uma lista. Faça aqui, invista, pausa esse vídeo aqui, investe 5, 10 minutos para você pensar quais são os seus objetivos. Então, qual que é o primeiro objetivo que você tem? Puxa vida, Rafa, eu quero, sei lá, trocar de carro, trocar de casa, me aposentar, viver de renda. Enfim, os sonhos são seus, os objetivos são seus. Por isso que eu convido você a investir um tempo nessa reflexão. Então, pause o vídeo, escreva os objetivos para a gente poder dar continuidade. Se você já preencheu, você vai saber que o sexto item aqui, né, é quanto que você consegue investir e por quanto tempo. Então, quanto que você consegue poupar por mês? Se você fez o checklist número 1, fez a sua planilha da Organize, né, ou me contratou como seu planejador financeiro, que a gente tem uma plataforma tecnológica que te dá suporte para poder tomar essas decisões, você vai saber realmente quanto que você tem de dinheiro, quanto que você pode poupar por mês. Se você sabe quanto você pode poupar, por quanto tempo, você vai começar agora a calcular o prazo para realizar os seus sonhos. Então, por exemplo, Rafa, eu quero trocar de carro. Um exemplo, tá? A troca desse carro vai me custar R$ 5.000. Pô, legal. E quanto você consegue poupar por mês? Meu, para o carro eu consigo 500, para esse objetivo aqui, eu consigo poupar um total de R$ 500 por mês. Poxa, então tá legal. O prazo que você vai realizar esse sonho vai ser em 10 meses. Só que eu te aconselho a poupar pelo menos 12 meses, porque não é só comprar o carro, né? Tem a documentação do carro, tem sempre alguma coisa que você vai querer fazer, olhar ali para trocar, adaptar. Então, sempre tem um custo a mais. Então, muita atenção ali sobre o real preço dos seus sonhos. Quando você vai trocar uma casa, por exemplo, não é só o preço da casa. Tem a documentação, tem a mobília. Então, tem um valor maior, pode acrescer aí pelo menos uns 20%, 30% do valor do imóvel que você pretende comprar para que você possa fazer, né, deixar a casa habitável aí para você.